Vamos lá, pessoal. Bem, essa aqui é uma foto do nosso aparelho psíquico, tá? A gente pode comparar o nosso aparelho psíquico a um iceberg. Todo mundo sabe que é um iceberg, não sabe? Sim. Então, imaginemos que esse iceberg, ele é o seu aparelho psíquico. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só, nós temos aqui o inconsciente, tá? O pré-consciente, beleza? E o seu consciente. Consciente é onde a gente tem plena convicção e, como o próprio nome define, consciência das nossas ações. Correto? Uhum. E nesse aparelho psíquico, nós temos o ego, conforme nós dissemos, o ID, que basicamente são os nossos impulsos, a nossa parte que é mais irracional, aquela parte onde você tem aquele sentimento, digamos, animalesco. De repente, quando você vê uma pessoa que você não gosta muito, aí você dá aquela... A Marise, quando gente, eu acho fantástico. A Marise, quando ela não gosta de uma situação, ela vira a cabeça e faz assim, sabe? E começa a processar um monte de coisa, que eu não sei como é que fica o meu rosto, né? Estou falando dela porque eu já sei muito bem como fica o dela. Então, é aquela parte em que a gente vê as pessoas pensando, digamos assim, né, ali, eu vou matar ele, eu vou matar ela. Né? Só que, quando a gente vem para o superego, o superego ele faz essa mediação para chegar aqui no ego. Ou seja, digamos, não é exatamente isso, mas para ficar mais fácil para você entender, vamos colocar que o superego ele seja o filtro que no momento em que as coisas chegam no ego, elas já não chegam de maneira que vai criar um problema tão intensa. O superego ele vai equilibrar. E quando chegar no ego, né, no eu, aonde você vai dar uma resposta, aonde você vai ter uma atitude, a coisa vai ser de outra maneira. Tá? Então, por isso que quando a gente age de maneira inconsciente, é muito perigoso. Porque quando chegar aqui no consciente, a gente pode criar um problema sem perceber. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque você está com algum problema aqui no seu inconsciente que precisa ser analisado. Então, o que acontece? Por isso que nessa teoria as pessoas costumam dizer que nem tudo o que a gente fala é tudo que a gente pensa. Normalmente, quando alguém vem para conversar com um problema, o problema ele é muito mais profundo. Olha só, vamos aqui até colocar uma outra cor. O problema é que no inconsciente ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E quando a pessoa chega aqui no ego, na parte pré-consciente, vai tentar expressar isso, tem dificuldade. Por isso que na teoria da psicanálise existe uma técnica que é chamada escuta ativa, tá? Em que a pessoa tem a possibilidade de ouvir. Na verdade, esse termo não é nem da psicanálise, mas é muito utilizado. Tem escuta ativa e tem escuta passiva, e tem uma técnica que é da própria psicanálise, que é chamada associação livre. O que significa isso? É quando a pessoa começa a falar de um determinado problema, e aquele problema começa a demonstrar que há algum problema com a pessoa. Aquela técnica começa a demonstrar, perdão, que há algum problema com aquela pessoa. Exemplo, a Marise, ou eu, ou qualquer outra pessoa vai procurar um profissional da área de psicanálise ou da área de psicologia, e a gente quer falar sobre angústia, sobre insônia. E quando você começa a falar sobre insônia, o profissional ele vai perceber que na sua fala existem alguns atos falhos, né? Na sua fala existem alguns atos falhos, como esse que eu fiz agora. Tanto que eu falei de insônia. E quando eu comecei a falar, eu errei, porque é o problema que eu estou passando. Olha que coisa interessante. Então, através da sua fala, ele consegue recolher material para poder colocar no seu consciente a melhor maneira de tratar o seu inconsciente. Entendeu? Através da sua fala, ele vai tratar o seu inconsciente. Beleza? Através da sua fala,
ele vai te ajudar a achar uma solução. Um psicólogo, um psicanalista, ele não vai dar uma solução para você, ele vai te ajudar a encontrar uma solução. Isso, vai instigar você. Gente, com sinceridade, tá tranquilo para vocês até aqui? Tá tranquilo? Qual a dúvida, então? Sim. Não sei, mas eu quero que você entenda um pouquinho, tá? Então, você nem sempre é fruto do que você está vendo agora. As suas atitudes são frutos de coisas que muitas vezes você desconhece, tá? Situações que você não sabe nem por que você faz. Quando a pessoa fica com raiva da outra e para de conversar, o problema é muito mais profundo. É como um iceberg. Por isso que eu disse, nem tudo, preste muita atenção nisso aqui, nem tudo que a gente fala é o que a gente queria dizer. E muitas vezes a gente não sabe o porquê não disse tudo o que queria dizer. Mas é por uma questão inconsciente. Porque o seu superego, ele não permite que a sua parte irracional ela faça uma besteira. E nos momentos em que você vai tratar disso no campo social, na parte consciente, você age de uma maneira diferente. É como aquele exemplo que nós citamos aqui anteriormente do avião. Por mais que você veja o seu voo está atrasado, você não vai subir num avião e sair voando por aí, porque você não é piloto de avião. O que eu posso colocar aqui para vocês entenderem é que esse pensamento do avião, ele começa aqui no ID. Tá vendo, pessoal? O pensamento do avião, ele começa aqui, ó, no ID. Aonde você vai formular a ideia de que você tem vontade de andar no avião. Aqui no superego vem a seguinte palavra: você não é piloto de avião. Entendeu? E aqui no ego, você pensa, eu vou ter que esperar, eu vou ali na lanchonete para comer um salgado, né? Eu não recomendo que você vá na lanchonete de um aeroporto para comer um salgado. Só podia ser ele. É muito caro. É muito caro, tá? E vai te evitar maiores constrangimentos. E aqui no consciente é onde você vai lidar com a realidade de maneira socialmente aceitável. Eu acho que assim ficou mais fácil para você entender, não ficou? Muito mais fácil. Agora eu entendi. Eu estava pensando aqui, estudando, mas agora eu entendi melhor. Show de bola, que bom. Eu acredito que tenha ajudado. Estou lembrando, no ID, aqui o nosso aviãozinho, né? Você pensa, o avião está atrasado. O avião está atrasado. Aí aqui o superego, ele vai colocar para você o seguinte: você tem que esperar, você não é piloto de avião. E aqui no consciente você vai pensar, é verdade, então eu vou ali comer um salgado, né? Porque o ego regulou, eu vou ali comer um salgado. Enfim, está tudo tranquilo até aqui. Então vamos lá, pessoal. Falando especificamente do ego, porque o ego é o eu, tá? É onde vem os seus pensamentos que vai ir para o consciente, é onde você precisa ser muito bem resolvido, tá? Não ser egocêntrico, beleza? Porque quando eu sou egocêntrico, há um problema muito sério aqui com o meu ID, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar outra coisa aqui para vocês assistirem. Voltando aqui, gente. Bem, vamos lá, meu povo. Olha só. Aqui nós estamos falando, está todo mundo vendo aí a nossa página aqui? Sim. Então vamos lá. Quando a gente começa a fazer muita comparação, presta muita atenção nisso aqui, a gente começa a demonstrar que há algum problema com o nosso inconsciente, tá? Com o nosso inconsciente. O que acontece? O fato de fazer comparações demonstra que eu preciso mudar a minha maneira de agir e a minha maneira de pensar. Isso é muito comum, mas é muito perigoso, porque eu posso cometer alguns erros que podem ser aí irreversíveis.
Quando eu começo a cobrar a Marise para que ela seja igual a mim, exemplo, eu particularmente gosto muito de ler. Gosto muito de ler. Mas a Marise, ela não é uma leitora ávida como eu. Mas ela participa de algumas coisas que eu faço, mas ela não gosta de ler. Só que quando eu começo a dizer isso aqui, ó, eu sou melhor do que a Marise porque eu leio. Melhor do que. É meio caminho andado para a banalidade. É perder tempo. Eu sou melhor do que a Marise porque todas as vezes que eu pego o copo, eu boto ele no lugar. A Marise é isso, a Marise é aquilo. Ou ela fizer a mesma coisa, está demonstrando que o meu ego ele precisa passar por uma avaliação mais aprofundada do porquê da minha atitude. Geralmente, quando a gente tem digamos, uma criação onde fomos muito cobrados, a gente tem essa tendência de ficar fazendo comparação. A gente não sabe nem por que faz isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de ficar cobrando, de ficar querendo que o outro seja igual a gente, porque, na verdade, a gente está cometendo um erro. Ninguém é igual a ninguém. E você está perdendo tempo, porque ninguém... Irmãos, quando eu descobri isso aqui, já vou falar, eu me libertei. Me libertei. Sabe o que eu descobri? Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Não adianta você perder seu tempo tentando mudar a pessoa que está ao seu lado. Só tem uma pessoa nesse mundo que você pode mudar. Você mesmo. Você mesmo. A nós mesmos. Só essa. Não adianta. Mulher... Só tem uma pessoa no mundo que a gente pode mudar. Oi? Só muda você. Você mesmo. É isso aí. Seus filhos você não tem como mudar. Nem seus filhos você tem como mudar. A gente só muda a gente mesmo. E como que o outro pode melhorar? Vendo que a gente mudou as nossas atitudes, revendo os nossos conceitos, entendeu? A nossa atitude, a nossa mudança que vai fazer o outro mudar. Pode ser, mas isso também demora, não é rápido, não. Na verdade, a falta de mudança, ela aponta para uma falta de autoconsciência. Porque, querendo ou não, gente, ninguém muda ninguém. Mas o ser humano, ele é mutável por natureza. Nós, quando casamos, eu particularmente, quantos quilos eu tinha? Eu tinha em torno de 70 quilos, 68, 70 quilos. Eu oscilava entre esses dois. Hoje eu estou com 100. Mudei. É uma mudança. A Marise também era magrinha, né? Tinha, não lembro na época, 70, 75 quilos, 78, que ela era mais alta do que eu, sempre foi, né? Irmãos, levou 14 anos para ele assumir isso. Agora, na quarentena, que ele assumiu isso, que eu sou um pouco mais... Eu não admitia. Eu ia comprar um sapato masculino de salto para não ficar para trás. É um ser humano muito mais resolvido, né, gente? Então, eu não gosto quando a Jote bota salto que fica quase da minha altura, não. Não, já acostumei com ela mais baixinha que eu. Meu Deus, Jesus. Pode botar salto alto, não. O João Pedro puxou Marise. Tanto que o João Pedro deve estar aí com 1,80 m já, com 13 anos, né? Tá um rapagão. Então, vamos lá. A comparação excessiva... Eu não tenho esse problema, não. É verdade. A comparação excessiva, gente, olha só, ela transforma colegas, né, cônjuges, em concorrentes. E, curiosamente, a gente nunca vai comparar ninguém com os nossos defeitos. Eu falo que a Marise é organizada, mas eu não vou comparar a desorganização dela com a minha. Eu vou comparar com a minha organização. Mas eu não paro para pensar que talvez emocionalmente eu sou desorganizado. Eu não paro para pensar que talvez intelectualmente eu sou desorganizado. Eu não paro para pensar que talvez em alguns pontos profissionais que eu poderia colocar aqui como exemplo, eu sou desorganizado. Então eu vou comparar
a desorganização da Marise com a minha organização. Tá vendo? A Marise é desorganizada, deixa tudo jogado. Exemplo, tá? Estou só colocando como exemplo. Olha os meus... Se ela quis se entregar, o problema é dela. Ele fez aquele negócio assim, querendo falar outro? Não fiz isso, não. Negócio reverso, Psicologia reversa. Psicologia reversa. Então, eu digo assim, a Marise é muito desorganizada. Os meus livros, olha, gente, os meus livros são todos organizados. Olha que bonitinho, todos organizadinhos. Mas agora, eu não posso comparar a Marise com as minhas qualidades. Eu preciso analisar defeito com defeito. E defeito é defeito, independentemente de qualquer área. Então, tem áreas que nós temos problemas, defeitos, e a gente não pode ficar com essa bobeira de achar que o outro é igual a gente. Tá? Voltando aqui num ponto que é muito importante. Então, ele é organizado com os livros dele, né? Aí deixa eu te perguntar, como que você fez, qual foi o critério que você usou para organizar esses livros? Primeiro, eu vi a necessidade de organizar porque havia possibilidade deles estragarem. Critério, você está falando de critério, o primeiro foi ele. Segundo lugar, eu acho que eu precisava de um espaço, né, para poder fazer o meu trabalho, que, né, todo mundo aqui na casa também se serve. Meu filho estuda aqui, minha esposa estuda aqui, dá aula aqui, eu dou aula aqui, estudo aqui. E é um espaço reservado para a gente também poder aconselhar. Né? Aqui é o meu gabinete, então eu senti essa necessidade. E também, um terceiro ponto, que eu acho que uma estante ela tem uma estética, né? E eu queria ter isso na minha casa também. Então, partir basicamente desses três princípios. E quarto ponto aqui, a gente tem um momento de sossego, aqui é bom para orar, aqui é bom para você refletir. Não, eu não cataloguei, eu fiz por tamanho, por ordem de tamanho, não coloquei por tema, coloquei por ordem de tamanho, e aonde tivesse uma imagem estética agradável aos olhos, que a pessoa batesse o olho e não sentisse que estava tão desorganizado, porque livro nem sempre é simétrico, ele é assimétrico. Um é maior, o outro é menor, um é de um jeito, o outro é de outro. Então, os meus livros de teologia eu organizei pelo tamanho, porque normalmente os livros de pesquisa eles são maiores. Então, normalmente, levando em conta que são livros de pesquisa, eu coloquei os maiores mais juntos, né? Conforme vocês podem observar aqui, gente. Esse aqui, ó, ela está me perguntando isso aqui, ó, igual aqui, não sei se vai dar para você ver legal, mas aqui, por exemplo, aqui são os livros de pesquisa. Geralmente, eu tenho pouquíssimo livro para leitura no sentido devocional. A maioria dos meus livros são livros de pesquisa. Então, dessa forma que eu organizei. Mas por que da pergunta? E como que você organizou os meus livros de matemática? Os livros de matemática, por eles serem do mesmo assunto e terem basicamente o mesmo tamanho, eu coloquei eles numa parte aqui, aonde até mesmo pelo tamanho e peso fica mais fácil para a pessoa pegar. Irmãos, aí eu olho meus livros de matemática, para mim está tudo desorganizado. Por quê? O professor de matemática gosta de simetria. Aí nessa parte nós estamos organizados. Os livros, se é uma coleção, ele vai colocar o volume 6, 7, 8 e 9 junto daquela coleção. Ele misturou tudo. Então, para mim, o meu de matemática... Entendeu? Por isso que eu perguntei, mas como que você organizou os seus? Que é isso, que é aquilo? Porque os que ele... O que ele... Aí chegou o ponto. Aí chegou o ponto. Os assuntos que ele entende, ele organizou legal. O de jogos, né? Jogos infantis, de educação especial, filosofia. Ele foi inconscientemente organizando de uma forma que seja o mesmo assunto. Agora, a matemática não é o mesmo assunto. Sexto ano é um assunto, sétimo ano é um, oitavo ano é outro, e nono ano é outro. E a preguiça também, né, gente? Lembra do comparativo do defeito com defeito? Aí, irmão, aí entra o quê? Entra a parte do ID, se eu não pensar direitinho, vem, não, o meu ele fez de qualquer jeito.
Ele colocou de qualquer jeito, que isso, que aquilo, entendeu? Aí ele vai ver comigo. De noite eu vou dormir de calça comprida, uma semana. Gente, nós vamos encerrar a aula, porque eu vou começar a organizar os livros de matemática aqui. Na cabeça dele estava organizado. Entendeu onde entra o ID? O ID vai entrar nisso daí. Aí vem o superego. Mas não foi tomar, meus livros estão jogados. Eles não iam caber aí. Para mim, ia colocar na laje. Aí vem no ego. Ah, não, ele fez da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. É isso aí. Glória a Deus. Porque ela é professora de matemática. Um completa o outro. Eu sou de humanas, então o cara divaga mesmo. É natural que isso aconteça. Então, eu organizei por uma perspectiva que eu achava ser melhor. Essa é uma explicação muito boa. Mas, no final das contas, vou colocar o que ela falou. Não estava... Está melhor do que estava, porque está na estante. Entendeu? Está mais organizado. Não está no chão do quarto, não está jogado. E ela, quando tiver um tempinho, ela pode sentar, organizar do jeito que ela julga ser o jeito mais correto, levando em consideração que tem outros livros também dos nossos filhos aqui, por aí vai. Então, mas eu gostei do exemplo. É um exemplo muito bom, muito prático. Muito enriquecedor esse exemplo aí que a Marise deu. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então, olha que bacana. A gente não precisa ficar numa disputa. A gente pode ser uma boa equipe, se a gente analisar, né? O que é necessário. Pode, claro. Irmãos, eu estou falando assim dos livros, mas eu sou muito desorganizada. Eu não sou organizada. Entendeu? Eu já fui melhor nesse ponto. Eu estou procurando melhorar, me organizar, não deixar as coisas irem. E ele é muito organizado. O Isnael é muito mais organizado do que eu. Muito mais caprichoso do que eu. Tem mais zelo com as coisas dele. Entendeu? E com isso tudo, eu vou tendo, assim, que revendo meus conceitos para poder melhorar nesse ponto. Beleza, mas a gente vai melhorando junto, gente. O ideal é quando o casal ele percebe que tem que melhorar junto. Ficou um pouquinho claro aqui, tá, meus irmãos? Vocês me desculpem aí, porque eu tirei correndo, né? Mas vai dar para a gente dar uma lida aí. Então, a gente falou aqui sobre dois perigos que são muito complicados, que é o primeiro que a gente falou foi a comparação, tá? O perigo de ser comparativo. E aí, a gente quer falar um outro aqui para chegar no terceiro, sinal de perigo, ser defensivo. Quando a gente é muito defensivo, irmãos, a gente tem aquela tendência a só se defender. Eu achei muito legal a colocação da Marisa. Deixa eu só voltar aqui uma imagem. Porque todos nós temos uma tendência... Vocês estão vendo essa imagem aqui, pessoal? Sim, do livro, então, sim. Beleza. Todos nós temos uma tendência a sermos... Chegou. Todos nós, irmãos, temos uma tendência a sermos defensivos, tá? A gente tem essa tendência a ser defensivo. Deixa eu explicar aqui por quê. Olha só. Anotação, beleza. Agora sim. Ué. Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí, pessoal? Do livro, sim. Está chegando a tela do livro? Dá para de você. Tá, deixa eu voltar aqui, parece que deu uma... Não, agora mais não. Isso aí, valeu. Obrigadão, Arnes. Show, pronto. Agora sim. A gente tem uma tendência a ser defensivo. Aí aqui é um segundo sinal. O perigo de ser defensivo, ou seja, há uma diferença fundamental entre defender uma ideia e ser defensivo. Defender uma ideia é você ter convicção do que você pensa e defender. Um exemplo, dizer para a Marise que eu sou uma pessoa organizada, né, conforme a gente colocou aqui, é uma coisa. Agora, usar a minha organização para acusá-la é outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas as vezes, voltamos aqui a esse ponto, vamos voltar nesse ponto, quando eu falo de Marise, eu estou falando muito mais de mim do que de Marise. Se eu falo mal dela, eu estou mostrando
que os maiores defeitos não são os delas, são os meus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de ser defensivo, porque a gente corre um risco muito grande de ser injusto e se condenar. A Bíblia mesmo diz, pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós somos condenados. Então, a gente tem que passar a pensar nisso com mais clareza. Beleza? Então, a motivação por trás de uma defesa é uma ideia de permitir a vitória do melhor argumento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente vai se defender, a gente não está preocupado em resolver um problema. A gente está preocupado em ter um argumento melhor do que o outro, para dizer que é mais, digamos, sociável, é mais polido, faz melhor. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, o nosso ego, ele precisa ser tratado de tal maneira que a gente não venha tentar resolver as coisas baseados no sentido de que a gente tem que se defender. Quer ver um exemplo? Alguém fala com você assim, fulano, você não fez esse negócio aqui, rapaz, está errado. Quando escuta a palavra errado, lá dentro da pessoa já vê aquele sentimento de rejeição. Talvez por algumas cobranças que viveu ao longo da vida, foi muito cobrado, foi muito rejeitado. Aí quando vem alguém e fala, você está errado, a pessoa já logo se arma. Ah, mas você fez tal coisa. Ou a pessoa não fala, mas pensa. Ah, mas também, outro dia está fazendo tal coisa. Mas a questão não é o fazer tal coisa. A questão sou eu, é o meu estado de espírito, o meu estado emocional. Se todas as vezes que alguém fala alguma coisa que eu fiz de errado, e eu vou discutir, ou eu vou ficar sem conversar com a pessoa, ou eu vou fugir, significa que eu preciso quebrar alguns paradigmas que me foram dados, que me atrapalham a crescer. Porque quem não está disposto a crescer, fatalmente vai ter muita dificuldade em ouvir e aprender. 4 coisas que eu tenho falado ultimamente. Quem quer crescer emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, financeiramente, primeira coisa, tem que sair da zona de conforto e vir para a zona de confronto. O que significa isso? Eu tenho que me confrontar todo dia para ser melhor. São todos os dias, é uma luta diária, é matar um leão por dia. Segundo ponto, eu preciso ter um senso de aprendizagem. Se uma pessoa falar comigo que eu estou errado, eu posso até não aceitar na hora, mas eu preciso avaliar isso. Tá? Mas eu preciso avaliar isso, porque muitas vezes, quando eu não avalio a forma que eu ajo e prejudico as pessoas, ou que eu me prejudico, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso ser trabalhado para ser uma pessoa melhor e para ter um casamento produtivo, para ter um casamento que, de fato, ele vá fazer com que o casal ele não venha ter problemas que geralmente poderiam ser solucionáveis. Tá? Outro ponto. E outra, a gente aprende muito um com o outro. Outro ponto, a gente tem que ser grato. A pessoa que é grata, ela não é uma pessoa defensiva, ela é uma pessoa aberta. Quem é grato sempre tem a oportunidade de agradecer de novo. E a gente tem que ser também generoso. Quem é generoso sabe doar, sabe se doar, sabe doar o seu tempo para ouvir e sabe, de fato, abrir o coração para aprender. Ele tem mais facilidade do que eu nessa parte, irmãos. Porque, gente, conforme está dizendo aqui, onde está arriscado, ó, como ninguém sabe tudo, as melhores decisões são consequências de pensamentos. Vamos lá. Pensamentos rigorosos e independentes, seguidos de debates entusiasmados, corporativos, para cobrirmos todos os aspectos de um debate antes de tomarmos decisões cruciais, expormos as nossas ideias. Ou seja, quando a gente está aqui falando que quando há um debate é para uma meta, uma missão, para algo muito maior do que o problema em si. Então, a gente não pode ficar tentando brigar para mostrar que está certo. A gente tem que debater, conversar e não ser defensivo para resolver um problema e não para dizer que está certo. O que adianta você dizer que está certo e não resolver o problema? Não adianta nada. Sabe? Ah, mas eu estou certo. Resolveu? Não. Foi dormir com raiva do outro? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Tá? Então, a gente tem que ser humilde para aprender. Tá, gente? Exorciza aí o teu ego. Não deixa o teu ego te mandar dar o tom para você, não.
Beleza? Não sei Aí se vamos aqui. estranho. Pode falar, Minha Du. moça vai ter o convite, hein? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Não. Então vamos lá, meu povo. Gente, alguém quer falar alguma coisa aqui para todo mundo? Então vamos lá. Olha só. Vamos colocar mais um ponto aqui para a gente ir para finalizar, conforme nós estávamos antes. Rapidamente eu vou trazer aqui a tela. Beleza, gente. Abrimos a tela aqui. Show de bola. Vamos lá, aumentar para ficar melhor para você enxergar. Então, terceiro sinal de perigo. Exibir superioridade. Aqui é muito complicado, gente, porque o que a gente precisa entender? A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores. Tiago fala sobre isso. Nós vivemos uma fase do nosso relacionamento que a gente estava numa disputa para ver quem era o melhor, quem ganhava mais. Quem podia mais, conforme a Marise falou. E no final das contas não deu muito certo. Faltam 3 minutos, tá, gente? Aqui, para a gente terminar. Então, aparentemente, exibir superioridade ou chamar a atenção para as nossas habilidades é algo que nós deveríamos fazer se escondemos nosso talento. Que benefício essa atitude trará às empresas que trabalham as nossas carreiras? Porém, tem uma coisa, mas nenhum sinal de exibição de superioridade faça com que você tenha brilho visível, ou seja, torna o seu trabalho insignificante. E até colocando aqui com muita clareza, gente, toda pessoa que tenta ficar exibindo superioridade é porque, na verdade, ela não é nada daquilo. Toda pessoa que tem a necessidade de exibir superioridade, na verdade, ela tem um complexo de inferioridade muito grande, gente. Tá bom? Ela tem um complexo de inferioridade muito grande. Beleza? Então, toma muito cuidado com essa coisa de que eu sou melhor do que o fulano, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque, na verdade, você não está fazendo nada além de pagar mico. Porque quem, de fato, sabe a sua qualidade, não precisa ficar de forma doentia, de forma exagerada, mostrando que é melhor do que ninguém. E aí eu acredito que está um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje nos relacionamentos. Os casais, eles querem sempre demonstrar que um é melhor do que o outro, sabe? A mulher quer demonstrar que é melhor do que o homem quer demonstrar que é melhor do que a mulher porque ganha mais, e, na verdade, acabam, no final das contas, se prejudicando. Beleza? Então, exibir superioridade é bobeira. Ninguém é melhor do que ninguém. Todas as vezes que vieram na tua mente, você dizer, eu sou melhor do que aquele camarada ali, ó. Eu sou melhor que aquela mulher, eu sou melhor do que o Beltrano, eu sou melhor do que o fulano, significa que a gente precisa aprender. Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui o nosso estudo, de alguns estudos sobre a sua relação com o ego. Isso aqui é super importante. E já vamos encerrar nossa aulinha aqui. Beleza? Ó. Em nosso estudo sobre a relação entre o ego e a humildade, se destaca a ideia de terminalmente único. Quando nos vemos como terminalmente únicos, julgamos estar exclusivamente qualificados para agir como agimos. Ou seja, quando a gente se acha único, eu sou o último pacote de biscoito, eu sou o último biscoito do pacote. Eu sou o último pacote de biscoito do supermercado. Ou o último biscoito do pacote do último pacote do supermercado. Só para te confundir mesmo. A gente age errado, irmão. A gente faz um julgamento equivocado e a gente se equivoca. Então, ou seja, quando nos vemos como terminalmente únicos, julgamos estar exclusivamente qualificados para agir como agimos, que não seríamos tão bem-sucedidos se, afinal, nossos comportamentos ou atitudes fossem destrutivos. Então, primeira coisa, você tem que analisar o seguinte, né, e vamos encerrando aqui. Primeiro, nós, depois eu. Isso aqui é importantíssimo. Sou brilhante e não sou dualidade. Isso aqui está errado. Mas uma coisa, descontentamento construtivo. O nível mais profundo da humildade é a interseção dessas três propriedades. Como primeiro nós, depois eu, estabelece a intenção básica de tudo o que fazemos na egonomia. Vamos examiná-las primeiro. Primeiro nós, depois eu. Mais uma coisa boa, sou brilhante e não nós. Ou seja, sempre o primeiro é o nós. Você, eu, todos nós somos uma equipe. Eu e Maria somos uma equipe, você com a sua família é uma equipe.